Boa noite a você que nos assiste. Agradecemos imensamente a oportunidade de entrar dentro da sua residência através desse vídeo, através dessa transmissão, para que juntos possamos adorar e engrandecer o nome do Senhor. Eu faço o convite para que você possa, nesse momento, reunir toda a sua família, para que juntos possamos adorar, engrandecer o nome do Senhor, e entregar a Ele um louvor que lhe seja agradável. Louvado seja o Senhor. Eu lhe convido nesse momento a orar, que você possa curvar a sua fronte, que você possa concordar com essa oração que será feita neste momento. Louvado seja o Senhor. Pai, nós engrandecemos o Teu santo nome, agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de mesmo distantes, ó Senhor, fisicamente, geograficamente, nos unirmos em um só Espírito. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de sermos escolhidos pelo Senhor para nos encontrarmos virtualmente para engrandecer o Teu santo nome. Obrigado porque o Senhor tem nos capacitado. Obrigado porque é o Senhor também que tem nos mantido. O Senhor é quem tem nos dado, ó Pai, a possibilidade de nos alimentarmos, de nos ajudarmos, ó Pai, e de nos encontrarmos também para engrandecer o Senhor. Aqui na igreja, com essa tecnologia, com essa possibilidade de gravar o culto para entrar na casa dos irmãos. Obrigado porque é o Senhor quem tem nos capacitado a isso. Agradecemos pelo dom da vida, agradecemos ao Senhor pela salvação, ó Pai, e pelo conforto que o Senhor tem nos dado. É o Teu Santo Espírito quem tem nos conduzido neste momento, ó Pai, na qual temos visto pessoas passando dificuldade e temos tido a oportunidade de ajudar uns aos outros. A Tua palavra diz, ó Pai, que é bem-aventurado aquele que tem o pecado perdoado. E Te agradecemos por isso também, porque quando abrimos o nosso coração e confessamos a Ti, ó Pai, aquilo que fizemos de ruim, aquilo que fizemos que é contrário à palavra do Senhor, o Senhor nos perdoa e o Senhor aceita a nossa oração e o nosso louvor. Então, neste momento, nós nos colocamos na Tua presença para pedir perdão por tudo aquilo que fizemos ou também que deixamos de fazer, aquela palavra dura ou aquele julgamento com o próximo. Nos perdoe, que estejamos alvos como a neve na Tua presença, ó Pai, para que o nosso louvor possa subir até o Teu trono de graça. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos trazer o arrependimento verdadeiro, para que não venhamos a praticar aquilo que o Senhor condena, aquilo que é pecado. Nos perdoe, nos purifique. Que neste momento o Senhor possa, ó Pai, receber toda adoração, todo louvor entoado em todas as residências, ó Pai, distribuídas por todo esse mundo, de todos aqueles que verdadeiramente, nesse momento, vão entregar a Ti, ó Pai, o devido louvor. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que possamos ouvir a palavra que será ministrada pelo reverendo Paulo Alves Batalha, que ela possa fazer diferença em nossas vidas, que ela possa trazer conforto ao nosso coração, porque a Tua palavra é viva e transformadora. Assim eu oro, agradeço e engrandeço o Senhor. Amém, irmãos? Peço que vocês abram agora a Bíblia no Salmo de número 95 e que você acompanhe a leitura, que é um convite, e diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ação de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é grande, grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Vamos adorar ao Senhor? Louvado seja o Senhor, amém? Fique agora com o ministério de louvor. Graça e paz. Graça e paz, eu te convido, meu amado, aí na sua casa, onde quer que você esteja, que você se reúna, que você venha conosco no ministério de louvor, engrandecer o nome do Senhor através dos louvores que serão entoados aqui esta noite. Que tenhamos neste momento todo o amor necessário e possível para que possamos, em conjunto, mesmo longe fisicamente, unidos em um só Espírito, engrandecer o nome do Senhor. Louve ao Senhor com todo o seu ser, com toda a sua força. Siga com fé, prosseguindo para o alto, em nome de Jesus. Amém.
não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Você parei as nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que a terra escurecer. O Salmo de número 51, os versos de número 10 ao número 12 e logo após o verso de número 17 foram utilizados pelo autor deste louvor que iremos entoar agora. Diz assim o salmista: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Diz ainda o verso de número 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Que você possa, neste momento, através deste louvor, quebrantar o teu coração perante o Senhor. Louvado seja o Senhor.
Tem, ó Deus, um coração puro. Renova, Senhor, renova a tua igreja. Renova, o Espírito inabalável. Não me tire de nós o teu Espírito. Não me tire de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o segundo coração de Deus. Eu quero ser o segundo coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o segundo coração de Deus. Eu quero ser o segundo coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o segundo coração de Deus. Eu quero ser o segundo coração de Deus. Louco no coração. Eu quero ser o segundo coração de Deus. Eu quero ser o segundo coração de Deus. Amém. Louvado seja. No entanto, queridos, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então adore o Senhor em espírito e em verdade. Espírito
Louvado seja o Senhor. Fique agora com uma palavra do reverendo Paulo Alves Batalha, que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração. Graça e paz. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, santos e amados irmãos. Eu quero desde já agradecer a Deus por esse momento, reunidos em família da fé. Quero também que você convide seus irmãos, seus parentes, para juntos estarmos sendo edificados pela palavra do Senhor.
Então, onde quer que você esteja, na sala, no terraço, na varanda, juntos possamos nesse momento crescer espiritualmente. Então, abra sua Bíblia junto comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, a partir do verso de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 42. Olha só o que diz: como viviam os novos cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso número 42. Abra sua Bíblia, ligue seu celular, mantenha a Bíblia aberta, celular ligado, até o término da exposição da palavra do Senhor, tá certo? Vamos lá? Olha só o que diz Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 42 ao verso 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos orar, queridos? Curva sua cabeça, feche seus olhos, mas abra o seu coração diante do Senhor, que Deus fale aos nossos corações através de sua palavra. Pai querido, obrigado por esse momento, reunidos em família da fé. Tua palavra foi lida, e eu creio, Senhor, que por si só, ela tem poder para falar aos nossos corações, porque ela é a revelação especial do Senhor. Mas eu gostaria, em nome de Cristo Jesus, te pedir que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos, Senhor. Fale conosco, tire o sono, tire o cansaço, tire a fadiga, a tristeza, a opressão maligna, tudo aquilo que não venha do Senhor, bate em retirada e cai por terra em nome de Jesus. Ó Deus, leve nossas mentes cativas a Cristo Jesus, que teu Espírito Santo nos ilumine a entender o texto sagrado, não só entender, mas pôr em prática essas verdades diárias. Eu oro assim, Senhor, não por mim, sei que sou falho e pecador, eu sei que é pelo mérito de Cristo Jesus, através, Pai Santo, da tua palavra que nós ministramos nessa noite, crendo que o Senhor há de nos abençoar por tua palavra. É que eu oro e te agradeço hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Meus amados irmãos, eu lembro de uma história de um frequentador de igreja que todo domingo ia à igreja e ele resolveu escrever para um jornal, para o editor do jornal, falando que estava cansado de ir à igreja todos os domingos, que ele frequentou a igreja durante 30 anos. E durante 30 anos que ele ouviu mais de 3.000 sermões, ele pouco decorou os sermões que ele ouviu. E estava desanimado, dizendo que estava perdendo tempo em igreja, porque durante 30 anos frequentando a igreja, um ou outro sermão que ele conseguiu decorar, e não valia a pena, que o pastor estava perdendo o tempo dele, que ele também estava perdendo o tempo dele. E graças a Deus que o editor viu essa carta e resolveu responder a esse frequentador de igreja. E na resposta ele disse: meu irmão, eu estou casado há mais de 30 anos, mais de 30 anos eu estou casado, e minha esposa já fez mais de 3.000 refeições para mim. E olha, eu vou dizer uma coisa a você, eu não me lembro de muitas refeições que ela fez, mas de uma coisa eu te falo, e quero te falar com toda certeza, que através da alimentação da minha esposa, eu me mantive nutrido, saudável, eu e meus filhos. E tenho certeza que se eu não tivesse comido as refeições que minha esposa tivesse feito, eu teria morrido, estava desnutrido, anêmico, graças a Deus pela refeição da minha esposa. Mesma coisa a igreja, amados irmãos. Se nós não estivermos frequentando a igreja, se nós não estivermos em comunhão com os irmãos, alimentando da palavra, pela pregação, pela escola dominical, pelo culto domingo à noite, estudo de quarta-feira, os grupos familiares, tudo isso serve para nutrir o crente, fortalecer o crente espiritualmente. Se você não faz isso, você desanima, você enfraquece, você esfria espiritualmente e até morre espiritualmente. Porque, meus amados irmãos, hoje em dia as pessoas nos perguntam: qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja verdadeira? Porque todas falam de Cristo, todas falam que são verdadeiras. Antigamente, quando você evangelizava alguém, você dizia para a pessoa: olhe, procure a igreja mais próxima de sua casa. Hoje é o contrário. Hoje eu tenho que dizer: olha, procure uma igreja mais próxima de sua Bíblia. Procure uma igreja mais próxima de sua Bíblia. Está difícil hoje em dia, é verdade. E eu queria pensar com vocês sobre o seguinte tema: as características de uma igreja fiel e verdadeira. As características de uma igreja fiel e verdadeira. E características são essas, pastor? Bom, nós temos aqui no texto de Atos dos Apóstolos algumas características que demonstram que a igreja realmente ela é fiel e verdadeira.
Essa igreja de Atos Apóstolos, queridos amados irmãos, ela nasceu, essa igreja cresceu debaixo da doutrina dos apóstolos. Ela teve a palavra de Deus como doutrina. E que, quando você olha para esse texto de Atos, né, esse livro foi escrito por Lucas, por volta do ano 65 depois de Cristo. A palavra-chave do livro de Atos dos Apóstolos é a pessoa do Espírito Santo. Quando você estuda esse texto, você vê que o livro de Atos apresenta a história da igreja, o crescimento da igreja, e a perseguição contra essa igreja crescia exponencialmente. Fala da conversão de um homem chamado Paulo, que até então perseguia a igreja, e Deus alcança esse homem, muda o coração dele, e Paulo agora defende esse evangelho. Só para efeito didático, né? Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê que é o único livro histórico do Novo Testamento, falando da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você vai ler todo o livro, você vai ver no capítulo número 1 e capítulo 2, a ascensão de Cristo aos céus e a descida do Espírito Santo de Deus. Quando você lê o capítulo 3 e o capítulo 4, você vê Pedro e João sendo presos. No capítulo 5, você tem a morte de Ananias e Safira. No capítulo 6 ao 7, você tem a escolha dos diáconos, entre eles Estevão. Você vai ter também a morte de Estevão por causa do testemunho de Cristo. Ele falando do evangelho, Estevão morre por causa disso. No capítulo 8, você tem o testemunho de Filipe. No capítulo 9 de Atos, você tem a conversão de Saulo, depois transformado em Paulo. Você vai ter no capítulo 10 e no capítulo 11, o testemunho de Pedro. No capítulo 12, você vai ter a perseguição de Herodes contra a igreja de Cristo. No capítulo 13 ao 20, as primeiras viagens missionárias de Paulo e Barnabé, e depois de Paulo. Você vai ter também no capítulo 21, Paulo preso em Jerusalém. No capítulo número 22 ao 23, você tem Paulo sendo ameaçado de morte. No capítulo número 24, você tem Paulo sendo julgado perante Félix. No capítulo 25 ao 26, você tem Paulo perante Festo e o rei Agripa. No capítulo número 27, você vai ter Paulo viajando para Roma e o navio naufragando durante a viagem. No capítulo 28, você vai ter Paulo em Malta e em Roma pregando a palavra. Esse é o livro de Atos dos Apóstolos, que mostra uma igreja que tinha características de uma igreja fiel e verdadeira. Essa igreja era perfeita? Não. Mas ela é um projeto, ela é um modelo para todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os lugares. E essa igreja é referência para todas nós, ainda hoje, todos nós olhamos para essa igreja como referência. E que características são essas da igreja fiel e verdadeira? A primeira característica está no texto. Capítulo número 2 de Atos dos Apóstolos, está no verso número 42. Porque diz o texto que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então a primeira coisa que demonstra a igreja que ela é fiel e verdadeira, como característica da igreja que realmente serve a Deus, é a dedicação à palavra. Por isso que o verso 42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Essa igreja, meus amados irmãos, ela surge sob os fundamentos da Escritura, sob o alicerce da Escritura Sagrada. Ela é fundamentada na palavra, é a doutrina dos apóstolos como norma de regra de fé e prática para a vida da igreja. Porque a igreja não pode viver de qualquer jeito, não pode estar vulnerável à doutrina de homens, não, tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Essa igreja, meu amado irmão, ela não pode andar perdida de qualquer jeito, sem saber para onde vai, não, ela tem que andar na luz da verdade do evangelho. Então a primeira característica da igreja fiel e verdadeira é uma igreja que se dedica à palavra, ao ensino da palavra, à transmissão da palavra, ao conhecimento da palavra. Mas uma outra característica também que nós aprendemos do texto dessa igreja fiel e verdadeira, além da dedicação, é uma igreja que tinha comunhão entre os irmãos. Olha o que diz aí o próprio verso 42, acompanhe a leitura. Verso 42, olha só o que diz: eles se dedicavam, primeiro a dedicação, ao ensino dos apóstolos e também à comunhão. Agora a comunhão, e coisa maravilhosa, tem a igreja que tem comunhão entre os irmãos. Que bênção, porque o mundo jamais vai olhar para mim, para você, vai olhar para a nossa igreja, se não tivermos comunhão, se o mundo não enxergar comunhão em nossa igreja. Temos diferença, é verdade, mas no que se refere ao amor, no que se refere à palavra de Deus, nós pensamos concordemente no Senhor. A igreja tem gente de todo tipo, de A a Z, tem gente sábia, tem gente indouta, tem gente rica, gente pobre, essa é a igreja de Cristo. Mas no que se fala, no que se refere ao Evangelho de Cristo Jesus, nós deixamos a diferença de lado e pensamos concordemente no Senhor. E essa igreja demonstrava essa comunhão. O amor, querido, é uma característica fundamental na vida do cristão, do verdadeiro cristão fiel, é o amor. Ele ama de verdade, ele supera as dificuldades pelo amor. E essa igreja, ela é poderosa porque ela ama. Essa igreja de Atos, ela crescia porque havia amor, e a ferramenta da evangelização era o amor.
A palavra de Deus diz que quando há comunhão, Deus derrama a bênção. O Salmo 133 diz: ó, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E essa comunhão é tão forte que Deus derrama a bênção. E aqui em Atos Apóstolos há uma demonstração de comunhão. E é uma igreja abençoada. Os crentes estavam juntos, eles partilhavam da vida comum, estavam perto uns dos outros, ele tinha esse cuidado uns com os outros. Olha que igreja maravilhosa, porque essa igreja era uma igreja que demonstrava pela atitude uns com os outros, e o mundo olhava para essa igreja e olhava com outros olhos. Que bênção, meus amados irmãos. Mas uma pergunta me vem ao coração: como é que anda a minha dedicação? Como é que anda a nossa dedicação à palavra de Deus? Como é que anda esse momento de comunhão, que agora nós estamos isolados, né? Distantes uns dos outros, mas como é que anda a nossa comunhão uns com os outros? Será que você tem mandado a mensagem de texto para o irmão? Será que você tem mandado ali uma mensagem de oração para o irmão? Como é que anda esse momento importante na vida da igreja? Que nós possamos realmente estar preocupados com essa situação da comunhão, nossa comunhão. Distantes é verdade, fisicamente, mas que as mídias sociais nos unam. Que as mídias sociais sejam uma ferramenta para abençoar uns aos outros. Faça isso em nome de Cristo Jesus. Mas uma terceira característica do texto que nós aprendemos é que essa igreja também, além de dedicar a palavra, além de ter um momento de comunhão com os irmãos, essa igreja também tinha uma vida de oração. O próprio verso 42, olha só o que diz: primeiro tinha dedicação à palavra, tinha comunhão dos irmãos e tinha também orações. E oração é o ar que a igreja respira, né? Oração é a igreja pulsando, porque a palavra de Deus diz que as pessoas estavam se congregando, estavam juntas. Estavam juntas para quê, pastor? Para conhecer a palavra, para experimentar essa unidade e também orar diante do Senhor. A oração é importante. A oração faz parte da vida da igreja. A oração realmente é o ar que a igreja respira. E quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme e as coisas acontecem na terra de acordo com a vontade de Deus, como tenho dito. Quando a igreja ora, o enfermo é curado. Quando a igreja ora, o endemoniado é liberto. Quando a igreja ora, Deus opera na vida da igreja. Então a oração, que deu a ferramenta fundamental. Quando a igreja ora, a palavra de Deus é pregada com poder, na autoridade no nome de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Essa igreja tinha oração, vida de oração. E mais uma pergunta: como é que anda a nossa vida de oração? Como é que anda nosso momento de oração com Deus? Como é que anda a nossa oração como igreja do Senhor? Eu tenho mantido, através das mídias sociais, pelo Facebook, esse tempo de oração, um tempo ali de 15, 10 minutos, 20 minutos pela manhã, entre 11h30, meio-dia e 20 mais ou menos, eu entro ali para nós termos um momento de oração. Por quê? Porque eu creio que a oração é importante na vida da igreja, muito mais num tempo como esse. Nós estamos vivendo de pandemia, precisamos urgentemente da intervenção divina, precisamos urgentemente da direção do Senhor, e é através da oração. É através da oração onde a gente abre o coração, onde a gente fala, onde a gente compartilha as nossas lutas, nossas dificuldades e as bênçãos também. E essa igreja orava. Meus amados irmãos, tem um detalhe: que se você lê esses textos, quando você lê o verso 40, o 41 na verdade, você vê que Pedro está pregando uma palavra poderosa. E diz o texto que, verso 41 do capítulo 2 de Atos, diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pedro prega um sermão poderosíssimo, cheio do Espírito Santo de Deus. Essa igreja estava reunida, essa igreja estava em comunhão, essa igreja tinha a palavra do Senhor direcionando a vida deles, e essa igreja estava pregando a palavra pelo poder do Espírito Santo, e através da pregação, quase 3.000 pessoas se convertem. Se você ler o capítulo 2, o versículo 1 diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo só lugar. Havia ali umas 120 pessoas, no capítulo 2, versículo 1. E lá no verso 42, Pedro a igreja está crescendo. E está crescendo com a quantidade enorme, quase 3.000 pessoas, né? Hoje em dia, Pedro pregou um sermão, 3.000 converteu. Hoje em dia você prega 3.000 sermões para um converter. Pedro pregou só um sermão, quase 3.000 veio à frente. Mas é porque essa igreja tinha oração. Essa igreja tinha doutrina, essa igreja tinha comunhão, e essa igreja atraía as pessoas, queridos. Essa igreja é uma igreja modelo realmente, porque nós estamos vendo e ouvindo essa palavra todos os dias. Olha a importância do poder de Deus na vida da igreja, olha a importância da igreja que ora, a igreja que busca Deus, a igreja que pede a direção do Senhor. Nós precisamos orar, meus amados irmãos. Mas outra coisa que me chama a atenção do texto, além dessa dedicação, além dessa igreja que se dedicava, que vivia a comunhão, essa igreja, ela tinha uma vida de oração, mas não só vida de oração, era uma igreja que transbordava de alegria, que tinha uma alegria espontânea.
Olha o que diz aí o verso 46 agora. O verso 46, olha só o que diz. Atos capítulo 2, versículo número 46. Diz que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Observe que eu disse no início que Pedro pregou um sermão e quase 3.000 pessoas tiveram as almas convertidas ao Evangelho. Deus alcança o coração dessas pessoas pela pregação do Evangelho. Essas 3.000 pessoas não podiam ficar dispersas, não podiam ficar de qualquer jeito. Então elas tinham que congregar, tinham que estar juntas. Diz o texto que eles se reuniam, eles continuavam a se reunir na igreja, eles continuavam a se reunir de casa em casa. Para que essa reunião? Para que houvesse conhecimento da palavra, porque não é só a pregação do Evangelho, é necessário também, além da pregação do Evangelho, o ensino da palavra. Pessoas estavam chegando em todos os lugares, e precisavam ter doutrina, precisavam ter conhecimento, precisavam ter entendimento da palavra de Deus, saber como testemunhar do Evangelho. Por isso nós temos aqui um texto que nos mostra uma igreja que é um exemplo, porque tinha dedicação à palavra, porque tinha comunhão entre os irmãos, porque tinha vida de oração. Era uma igreja que transbordava de alegria. Por que essa alegria, pastor? Porque eles entenderam a salvação de Cristo Jesus. Pedro está dizendo lá, no verso número 40, diz, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida, dessa geração perversa. E quando as pessoas tinham o coração aberto, com os olhos abertos espiritualmente falando, eles se enchiam de alegria, porque conheceram a salvação verdadeira, e tinha um coração alegre pela salvação. Eles festejavam estarem juntos com os outros, havia alegria dessa comunhão. Que coisa maravilhosa, meus amados irmãos, é poder saber que você um dia foi alcançado pelo Evangelho da Graça, é saber um dia que Deus te amou, que Deus nos amou apesar de nós, falhos e pecadores. Eles celebravam a comunhão, eles celebravam com alegria, tinham dificuldades e muitas dificuldades. Tinha gente pobre no nosso meio aqui, essa igreja tinha gente pobre. Se você for olhar todo o texto depois, lá na questão da escolha dos diáconos, é porque tinha uma situação financeira terrível na igreja. Tinha gente que estava vindo de longe e não tinha o que comer, e precisava que a cesta básica fosse entregue para todo mundo. Então havia necessidade financeira, mas essa igreja celebrava, essa igreja tinha alegria, essa igreja tinha comunhão, essa igreja tinha solidariedade fraternal. Eles se encontravam uns com os outros com alegria, festejavam a presença de Cristo. Aí a pergunta para mim e para você: como é que é a nossa alegria? Onde é que está fundamentada a tua felicidade? Onde você tem buscado felicidade, meus irmãos? Nas coisas que nós temos, no que possuímos, no que vemos, ou na felicidade eterna? Ou na salvação que nos foi conferida em Cristo Jesus, nos foi dada gratuitamente? Meu irmão, isso é motivo de alegria. E eu não estou aqui dizendo que a gente não sofre, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que a nossa vida não tem luta, não estou dizendo isso. Mas eu estou falando que a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus diz em Neemias capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. O Salmo diz, 133, alegrei-me quando me disseram, 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Então, estar com os irmãos, glorificando o nome do Senhor, é um momento de alegria. E eu queria que nesse momento você pudesse se alegrar no Senhor. Pedir ao Espírito Santo de Deus que traga de novo essa alegria, a alegria do Senhor. Apesar das circunstâncias, apesar das lutas, que você se alegre no Senhor. Mas uma outra característica dessa igreja fiel e verdadeira é que essa igreja, querida, ela crescia horizontalmente. Perceba que essa igreja começa crescendo verticalmente. Ela começa crescendo na doutrina da palavra do Senhor, doutrina dos apóstolos. Ela tinha palavra, ela tinha oração, ela tinha comunhão. Ela tinha não só comunhão, mas ela tinha também esse momento de alegria, de felicidade. E uma igreja que crescia agora horizontalmente, para os lados. Ela olhava para o mundo, olhava para os de fora, olhava para os perdidos. Era uma igreja que tinha preocupação. Olha só o que diz o verso 47. Verso 47, olha só o que diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Essa igreja, ela crescia horizontalmente, primeiro verticalmente. Oração, aliás, leitura da Bíblia, doutrina, oração, comunhão. Ela tinha alegria da salvação. E essa igreja agora ela cresce horizontalmente, olhando para os lados, olhando para fora.
ela crescia no temor do Senhor, ela crescia na dedicação à palavra. Essa igreja tinha prazer em ser testemunha para o mundo de fora, para o mundo perdido. Era uma referência para quem estava fora da igreja. As pessoas de fora olhavam para essa igreja admirado, porque viam nessa igreja uma igreja que fervia da palavra, que buscava a palavra, que tinha alegria de estar ali perto uns dos outros. Isso conquistava os de fora. Meus irmãos, olha a responsabilidade de uma igreja que era uma referência para o mundo de fora. Era um espelho para as pessoas que estavam à volta dessa igreja. E as pessoas olhavam para essa igreja, viam nessa igreja algo diferente. Uma igreja que fazia diferença no mundo onde eles viviam, porque é verdade, quando você se converte, você não fica isolado do mundo. Você está no mundo, é verdade, mas para fazer diferença, para ser porto seguro para os outros, para ser sal, né? Sal da terra, luz do mundo. E assim é a igreja de Atos, porque diz o texto que além de 3.000 que já tinham convertidos, né? Agora diz o Senhor, diz que a palavra acrescentava, Deus acrescentava através da sua palavra os que iam sendo salvos. Que bênção! Uma igreja que tinha doutrina, uma igreja que tinha oração, tinha comunhão, uma igreja que tinha alegria de servir o Senhor, também crescia para os lados, né? Numericamente falando, porque diz a palavra que o Senhor acrescentava. Acrescentava por quê? Porque tinha comunhão. Acrescentava por quê? Porque tinha palavra sendo ensinada. Acrescentava por quê? Porque essa igreja ela orava. Acrescentava por quê? Porque essa igreja tinha alegria de servir a Deus. Pergunta para a gente pensar de novo, meu amado irmão, como é que anda a nossa vida de evangelização? Será que nós temos nesse tempo de pandemia evangelizado? Como assim, pastor? Mídias sociais, meu irmão, pega um texto sagrado e manda para uma pessoa que você não conhece, ou que você conheça. Manda uma palavra de evangelização para essa pessoa que está perdida, está desesperada, através das mídias sociais. Use instrumento para abençoar os outros, em nome de Cristo Jesus. E meus amados irmãos, eu encerro esse momento. O desejo no coração é que eu e você possamos, em nome de Cristo Jesus, buscar essas referências, ter essas características, né? Como um alvo, como objetivo na nossa vida espiritual. Que Deus nos ajude, que Deus me ajude, Deus nos ajude, como igreja do Senhor, a nos dedicarmos nesse tempo que se chama hoje, a palavra do Senhor mais e mais. Nesse tempo que se chama hoje, a nós lutarmos pela comunhão da igreja. Apesar da diferença que temos, mas no que se refere ao amor a Cristo, nós deixamos a diferença de lado e pensamos concordemente no Senhor. Que nós possamos, queridos, exercitar nossa vida de oração uns com os outros, orar uns pelos outros, que possamos encher nosso coração de alegria por servir esse Deus maravilhoso, soberano, que nós possamos olhar para fora, olhar para os perdidos, olhar para os que precisam de Cristo, precisam da salvação. Que a salvação não seja uma coisa só minha, mas que eu possa retribuir, distribuir às pessoas que também precisam ouvir do Evangelho da salvação. Esse é meu desejo, essa é a minha oração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça a sermos essa igreja, a termos essas características de uma igreja fiel e verdadeira, para o louvor da glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos, mas abre seu coração diante do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida. Palavra essa, Pai Santo, que nos mostra que precisamos urgentemente, Pai Santo, sermos conforme a Tua vontade. Uma igreja que se dedica à palavra, uma igreja que vive a comunhão dos santos, uma igreja que tem a vida de oração, uma igreja que se alegra pela salvação de Cristo Jesus. Uma igreja, Pai Santo, que olha para fora, que evangeliza, que olha para o perdido. Senhor, nos ajude em nome de Cristo Jesus, porque se nada disso está sendo feito, tem misericórdia da minha vida, de nossas vidas, ó Deus. Pai, nos ajude nesse momento. Pai, se há alguma família que porventura precisa dessa palavra urgentemente, ó Pai amado, revitaliza esse coração nessa noite, revitaliza esse coração neste dia, Senhor, a essa família, essa pessoa que precisa urgentemente, ó Pai, retomar sua vida espiritual com o Senhor. Ó Pai, obrigado por esse texto que falou comigo. Espero que em nome de Cristo Jesus fale a cada coração que nos assistirão por essa mídia social, Senhor. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, te peço que as ricas bênçãos do Senhor seja derramado em nossas vidas nesse momento. É que eu oro e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Recebamos a bênção, queridos, que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus e que a divina consolação do Espírito Santo de Deus te fortaleça, meu irmão, te reanime, te faça um homem, uma mulher, um servo, uma serva do Senhor, com alegria, com oração, com adoração, com testemunho de vida para o louvor da glória do Deus Trino, que o povo de Deus dê um brado de vitória dizendo amém, 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 amém. Meu amado irmão, que bênção poder estar com você nesse momento. E encerrando esse momento do culto, dando alguns avisos para a igreja. E o primeiro aviso é lembrar a todos vocês
que todo domingo, às 9 até as 11h30 da manhã, temos aqui na igreja um oficial da igreja, 2 oficiais, um diácono, um presbítero, para receber as ofertas ou os dízimos, né? Alguns irmãos entregam as suas ofertas e o dízimo pessoalmente. Então, todo domingo, a partir de 9 da manhã até umas 11, 11h30, tem sempre 2 oficiais na igreja para receber essas ofertas e seus dízimos, tá certo? Também lembrando a você que entrega a sua cesta do amor, né? É aquele feijão, é aquele arroz que você pode repartir, faça isso. Então, se não puder no domingo, durante a semana o Márcio está aqui na igreja, é só chamar o Márcio e ele pode receber, com exceção da terça-feira. Mas durante segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tem gente aqui para receber essa cesta do amor, essa doação que você tem feito com muito carinho. E eu quero desde já também agradecer, né, a cada ofertante, cada dizimista, porque nós temos recebido dos missionários que estão aí espalhados por não só pelo Brasil, mas pelo mundo especial, alguns deles que nós ajudamos, né? Paulo Serafim Maria, Will e Cida, Papis e Bené, a Missão Vida, né? Esses irmãos têm sido abençoados através das bênçãos que a igreja tem derramado na vida deles com ofertas e dízimos, né? Lembrando que as contas chegam, precisamos pagar a água, a luz da igreja, né? As contas da igreja chegam e eu quero mais uma vez agradecer a sua fidelidade, o seu amor, tá certo, queridos? Lembrando também que na sexta-feira, toda sexta, 20 horas, temos o grupão familiar, né? Na quarta-feira, estudo bíblico também, às 20 horas, e você é nosso convidado para participar conosco, tá certo? E se você desejar também uma oração específica, se você desejar também uma visita, eu sei que nesse tempo de pandemia é difícil, é complicado, mas se tiver alguma urgência, né? Precisar de mim, do conselho, fale conosco, tá certo? Manda mensagem no meu zap, no WhatsApp do conselho também, dos presbíteros, que a gente possa estar indo lá te abençoar, tá certo? Não se prive, se estiver passando por um momento de dificuldade, de luta, de angústia, e precisa da nossa presença ali, a gente respeita o distanciamento social, é verdade, com máscara, mas eu não vou deixar de orar por você pessoalmente, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e tenha um início de semana abençoado e seja também um abençoador na presença de Deus Filho, que todos possam nesse momento despedir, né? Desejando uns aos outros a presença maravilhosa do Senhor na vida de cada um de vocês. Forte abraço, fique com Deus, meus amados. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim, há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará.
nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia